Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Tenho também mestrado em filosofia, tendo como estudo ou pesquisa a filosofia latino-americana, com um pensador que é um filósofo, historiador e também é teólogo, o argentino Enrique Dussel, que atualmente vive no México, com muitas obras tanto no campo da filosofia, da história e na teologia. E este vídeo é a apresentação introdutória de um curso de teologia, ou de um curso de teologia bíblica, para nós entendermos e compreendermos a Bíblia e, no mesmo tempo, o manuseio deste livro. É muito importante que nós, antes de começarmos a fazer um estudo sobre a Bíblia, é importante que nós tenhamos assim, em mãos um livro, que é o próprio livro da Bíblia. Este é o livro da Bíblia, Jerusalém. Talvez os mais procurados para fazermos um estudo é a Bíblia Jerusalém ou a Tebe, a tradução Tebe. Tebe, que é tradução ecumênica bíblica, ou a Jerusalém. Porque essas duas obras, existem outras também, mas essas duas é que eu mais, assim, tenho contato ou as utilizo na hora de estudar, na hora de refletir. Elas estão mais próximas da tradução. É importante nós sabermos que o Antigo Testamento, então, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. E como nós temos a Bíblia em português, e se a Bíblia não for bem traduzida, bem elaborada neste momento tão interessante, nós podemos distanciar muito e nós assim podemos então perder em qualidade, porque às vezes, dependendo como se utiliza uma palavra, nós podemos destonar ou desconectar com a origem da palavra. Um exemplo para nós entendermos é o Evangelho de Marcos, quando no capítulo 1, versículo 40, escreve sobre o homem leproso. Nós vamos ver que Jesus, quando ele ouve o leproso que o chama, Jesus encheu-se de ira. Olha que interessante, esta palavrinha, ira. Para nós, no português, nós sabemos que uma pessoa irada, ou quando nós ficamos irados, é porque nós estamos cheios também de raiva e muitas vezes de ódio. Mas se nós lermos no original, a questão ira está ligada no grego ao patos, ou Jesus encheu-se de compaixão. Olha a diferença. Se nós lermos então no português, nós vamos ter uma compreensão, como se Jesus estivesse cheio ali naquele momento de raiva com as autoridades. Mas Jesus se enche de compaixão, até mesmo por aqueles que não entendiam aquilo que ele estava fazendo e pelo leproso. Então é importante nós percebermos esses detalhes que nos ajudam a iluminar aquilo que nós vamos fazer dentro de todo o estudo dos 73 livros, segundo a Igreja Católica, ou os 66 livros, segundo as igrejas protestantes ou as evangélicas. O mais importante não é a Bíblia que tenha 73 livros ou 66 livros. O mais importante é nós conhecermos este livro, porque para todos aqueles e aquelas que estudam a Bíblia, que são cristãos ou cristãs, temos que entender que a essência ou o fundamento de toda a literatura bíblica não está pelos números de livros, mas sim pelos evangelhos. Nós sabemos que a essência bíblica, para a teologia bíblica, para a teologia cristã, a essência são os evangelhos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, todas as vezes que nós vamos ler ou que nós vamos estudar, vamos refletir, vamos pensar textos ou livros ou partes, como nós vamos ver nesse curso,
A Bíblia não existe nela somente duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Estas duas partes é para nós conhecermos como os dois grandes momentos e essa divisão que se complementam. É uma divisão apenas literária. Mas, quando nós a estudamos, pensamos e pesquisamos, nós veremos então que a Bíblia ela é composta por várias partes, tantas partes no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas essas partes elas não se dividem, elas não são contraditórias. São partes que se somam, são partes que se adicionam, são partes que nos ajudam a entender como que esta fé revelada pelos primeiros, podemos dizer assim, seres humanos que entram dentro do contexto bíblico, começaram a sentir ou a intuir, a experimentar a presença do divino. É um livro, para nós cristãos e cristãs, podemos dizer assim, muito talvez lido, mas pouco compreendido. Porque a grande parte das pessoas que leem a Bíblia, geralmente, assim, além literariamente, apenas na sua literatura, e no mesmo tempo esquece da hermenêutica, da interpretação, tudo aquilo que nós vamos fazer nessas 12 aulas que nós teremos sobre Bíblia e o manuseio bíblico. Vamos entender como que surgiram os capítulos, os versículos, por que esta Bíblia foi depois colocada, por exemplo, no hebraico, no grego, quais partes do Antigo Testamento estão escritos em grego, mas que ficam assim fora, quais livros, por quê, quais são. E é importante nós vermos as partes que foram escritas em aramaico, alguns capítulos, alguns versículos, dependendo do livro. Por que, que a Igreja Católica está com 73 e por que, que as igrejas evangélicas ou protestantes 66? Lembrando sempre que o importante é nós bebermos desta fonte e melhorarmos a compreensão daquilo que nós temos então como livro, e é dito como livro sagrado, a Bíblia, mas no mesmo tempo que seja um meio ou um caminho que possa iluminar a nossa vida e iluminar a vida de todos e de todas aquelas e aqueles que tenham contato na leitura ou na vivência da sua fé, enfim, nas suas pesquisas. O mais importante é nós olharmos pela compreensão compassiva de Jesus de Nazaré. E ler a Bíblia, meus amigos e amigas, não é apenas ler para que nós tenhamos conhecimento. Porque no hebraico, conhecer não é simplesmente conhecer teoria. Na palavra conhecer está ligada à intimidade. É o adentramento, podemos assim, profundo daquilo que nós estamos fazendo. E é importante também nós termos sempre como luz, como iluminação, os ensinamentos de Jesus. Para que ele seja sempre este guia, este nosso guia, assim como fizeram o discípulo e a discípula nos discípulos de Emaús. Olha que interessante, o discípulo e a discípula. Geralmente nós aprendemos que são dois discípulos, mas não, é um casal, é um discípulo e uma discípula de Jesus. Faço menção a este texto porque nós sabemos que é depois da morte e ressurreição de Jesus. O discípulo e a discípula, simbolizando a comunidade ou a própria igreja, que é a igreja iniciante, elas estão no caminho, mas estão um pouco perdidas com o fato do assassinato de Jesus. E olha que interessante que o ressuscitado vai trazendo para ele e para ela toda a história desde o início ali dos patriarcas até aquele momento. Por isso que a Bíblia é um livro de ontem e de hoje. Ela sempre é um ontem, hoje, um hoje, ontem. Porque é bonito nós percebermos que dentro do mundo semita ou o mundo hebreu, o mundo judaico da Bíblia, os tempos eles se complementam entre o passado e o presente. Este passado se faz presente
este presente se faz passado. E é importante nós percebermos esses detalhes nos escritos dos vários livros bíblicos. É importante nós, então, conhecermos, é importante nós compreendermos, é importante nós entendermos a Bíblia. Mas o mais importante é nós vivermos aquilo que Jesus ensinou. Porque às vezes, no Antigo Testamento, ou muitas vezes, até mesmo no Novo Testamento, nós podemos encontrar textos que eles não nos inspiram ou não nos animam a vivê-los, ou a vivermos, porque são textos agressivos, violentos. Por isso que estes textos precisam ser lidos a partir da mensagem de Jesus de Nazaré. Assim, fica mais fácil para nós entendermos e compreendermos o porquê de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é apenas numa dimensão individual, ou seja, individualista, muitas vezes egoísta. Ler a Bíblia é sempre abrir-se para a irmandade, para a fraternidade e deixar-se possuir pelo Espírito de Jesus de Nazaré para sermos flexíveis, tolerantes, capazes de ajudar na construção do reino de Deus, ou seja, no reino onde caiba todos e todas como irmãos e irmãs. Nós, neste curso de Bíblia e Manuseio Bíblico, nós temos o conteúdo programático, a nossa pauta, onde nós estudaremos na primeira aula a Bíblia e o manuseio bíblico. Na segunda aula, nós vamos estudar a cronologia bíblica, a história dos semitas, hebreus e de Israel. Como é importante nós conhecermos a cronologia para sabermos os momentos em que esses livros foram brotando, foram surgindo, foram sendo falados pela tradição oral ou foram sendo escritos. Na terceira aula, nós conheceremos a Bíblia na tradição judaica cristã. Na tradição judaica e na tradição cristã ou judaica cristã, que é importante nós sabermos distinguir e, no mesmo tempo, compreender essas duas realidades. Na quarta aula, nós estudaremos a formação dos livros do Antigo Testamento. As 4 fontes ou tradições que muitos vão falar que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram confeccionados em 4 ou a partir de 4 fontes ou tradições. Na quinta aula, nós estudaremos a Bíblia na tradição judaica, hebraico e aramaico. Na sexta aula, nós vamos estudar os gêneros literários, a Septuaginta ou as 70, que é a Bíblia que foi traduzida para o grego. Na sétima aula, nós estudaremos a revelação, a inspiração e o cânon, a composição dos livros e suas partes, para nós entendermos o todo deste escrito. Na oitava aula, nós vamos adentrar no espaço do mundo bíblico ou dos mundos bíblicos que a compõem. Na nona aula, nós estaremos estudando a formação dos livros do Novo Testamento, as comunidades cristãs e a escrita no grego. Na décima aula, nós então estudaremos a compilação dos textos depois da crucificação e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Na 11ª aula, nós então estudaremos o manuseio bíblico, o autor, acréscimo de títulos, subtítulos, capítulos, versículos. É o autor, não é o autor, porque recebeu esse livro determinado, recebeu esse nome deste autor ou desta autora, mas não foi este que escreveu. Como que era naquela época? Por que utilizava o nome de outra pessoa? Então tudo isso nós vamos estudar, vamos aprofundar, que é importante nós sabermos. Na 12ª aula, nós estudaremos as metáforas e as pedagogias bíblicas, a exegese, a hermenêutica e a interpretação. É muito importante, meus amigos e amigas, nós sabermos como que este mundo da pedagogia, por intermédio das parábolas, das metáforas, fazem parte deste povo tão consistente em seu saber, que nós podemos misturar aqui
os semitas, hebreus e israelitas, que se formam, que se misturam como um povo, que dependendo do período recebeu um nome. De onde vieram, por que vieram, quando vieram. É importante. E quais são os ensinamentos, então, deste povo por intermédio da Sagrada Escritura, que nós chamamos de Bíblia, para nós hoje? Um abraço a todos e a todas e até o início da nossa primeira aula, iniciando assim o curso de Bíblia e manuseio bíblico.